Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Deus. Um dia, o anjo vindo a Seitinoye recita: o Deus da criação transcende os 5 sentidos e também o 6º sentido. Sagrado, supremo, infinito. Mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto. Isto é a grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo. Sendo Deus o todo e o absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade. De tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente e onipresente. Quando a mente desse Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo o fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus, tudo é palavra de Deus, tudo é espírito, tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerá-la realidade é ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. A realidade é eterna e por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade, a ilusão é falsidade. A realidade transcende os 5 sentidos, transcende inclusive o 6º sentido e não se projeta a percepção do homem. Espírito. Os sentidos não captam senão projeções da mente. Mesmo que vejais a imagem de um espírito pela vidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não a realidade prima. Existem várias imagens espirituais. Existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na vidência não são a realidade prima. São sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. A mente que está em ilusão profunda dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será realidade. Não temais o que não é realidade. Não trateis como real o que é irreal. Enfrentai o irreal com o real, enfrentai a mentira com a verdade, enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira, enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e é perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado. Porque Deus é o todo, porque Deus não cria o pecado, porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para essa verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover coros da verdade. Os seres vivos todos deste mundo verão a luz, desaparecerão todos os embaraços, e este mundo, assim mesmo como é,
será o reino da luz. Matéria. Não tomeis por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é substância das coisas, não é vida, não é verdade. Na matéria em si não existe inteligência nem existe sensibilidade. A matéria é afinal nada e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente e somente ela. Pensando-se em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente, aparece a doença. Esta circunstância se assemelha à tela cinematográfica em que aparece um lutador, se nela for projetado um lutador, ou um doente, se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente, e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador, que cobre o filme incolor e transparente, é que fazem aparecer ou a figura de lutador ou a figura de doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocardes no projetor um filme incolor e transparente que não tenha imagens resultantes da reação do sensibilizador, e na tela projetardes esse filme, não aparecerá o lutador saudável que em breve envelhece e morre, nem aparecerá evidente doente debilitado algum. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida que brilhará resplandecentemente. Compreendei vós agora mesmo que vossa vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que esteja um lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou e é vida eternamente saudável e imperecível. Transcendei vós agora a mesma matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. Realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade é eterna, a realidade não adoece, a realidade não envelhece, a realidade não morre. Ao fato de conhecer essa verdade se diz conhecer o caminho. A realidade, porque é universal, é chamada caminho. O caminho está com Deus. Deus é o caminho, é a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida e não conhece a morte. Vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim, não se extingue nem morre. Por isso, a vida também não tem princípio nem fim, não morre nem desaparece. A vida não está contida na escala do tempo, não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida, a qual cerrada se torna um ponto e aberta se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem logo rejuvenescerá, e aquele que se crê senil logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida, pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer, criada pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súdito. As corporificações das ideias emitidas pela vida e projetadas no espaço dá-se o nome de matéria. A matéria é originariamente nada e não possui autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria possua autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Vede corretamente a imagem verdadeira da vida sem vos prender a essa distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida, que é originariamente sem distorções. Sabedoria. A sabedoria é luz de Deus, é luz perfeita que acompanha a realidade.
É luz infinita e onipresente que desconhece restrições. Porque não conhece restrições, está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz, e porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços. Como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeia no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é realidade, a ilusão sendo apenas falta de conhecimento da verdade é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente esse mundo se torna paraíso pleno de luz e o homem revela sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Deus, luz de infinita e universal sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, é também Criador de todas as coisas. Por isso, Deus está presente em todos os lugares. Deus é a onipresente substância e também o Criador. Por isso, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem, e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isso é, força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isso é, a doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos. Sendo o pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia, à imperfeição, estas se assemelham às diabólicas opressões que, em sonho, podem nos fazer sofrer. Mas ao despertarmos, percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se a isso ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chamam-no pecado. Diz-se ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Diz-se pecado por se encobrir e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão. Enquanto assim recita o anjo na Seichonoye, aparece um querubim que roga para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecei a natureza da ilusão. Responde o anjo dizendo: supor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Disse ilusão o desconhecimento da verdade. Embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento invertido dá-se o nome de ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente. Embora a mente seja o senhor da matéria e todas as formas e naturezas da matéria sejam criações da mente, acreditam que a mente é dominada pela matéria, sofrem ou se angustiam segundo as mudanças materiais, e não compreendem que a imagem verdadeira de si próprio e de sua vida é perfeição e harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão existência real, a dor e a angústia que nascem da ilusão teriam também existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente se desfarão e não são a realidade. Pecado. Tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então pergunto, considerais perfeição o pecado? Responde o querubim: mestre, o pecado não é perfeição.
Prossegue o anjo. O pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus. São irrealidades, são falsidades, embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados os teus pecados, e bem extinguiu os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seiichi no Ie, e pelo poder da palavra revelo a natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que emana da verdade, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre a minha palavra não se afasta do caminho, sou a vida. Aquele que bebe em mim não adoece, não morre, sou a redenção. Aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim pregado o anjo, torna o querubim a indagar. Mestre, esclarecei a natureza real do homem, responde o anjo. O homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem, e o homem é luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e o homem são um só corpo. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria. O amor não é peculiar à matéria. A sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem verdadeiro, porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado, como a doença, como a morte, nada mais são que pesadelos vossos. Conscientizai a imagem verdadeira da vida, conscientizai o homem real que é vossa imagem verdadeira. O homem real é homem-deus, é a própria imagem de Deus. O que morre não é o homem real, o que peca não é o homem real, o que adoece não é o homem real. Homens da face da terra, eu vos digo, conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios. Vós próprios sois o homem real e nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, é aquele incapaz de adoecer, é aquele incapaz de morrer. Há quem diga, pecador, pecador. Deus não criou pecador algum, por isso neste mundo não existe um pecador sequer. O pecado é contrário à natureza verdadeira de Filho de Deus. A doença é contrária à natureza verdadeira da vida. A morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombras das ilusões da mente, que em sonho imaginam coisas inexistentes. No mundo da imagem verdadeira, Deus e homem são um só corpo.
Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada de Deus. A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são existências verdadeiras surgiu, em tempos remotos, da teologia segundo a qual o homem é feito do pó da terra, e nos dias atuais da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado, a doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado, da doença e da morte, e estes voltam ao nada original. Ao lerdes a Seite Noyer e conhecerdes a verdade, se sois curados de doenças, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte, não existindo ilusão alguma, porque o homem é originariamente puro. Mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é livre de doença. Mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer. Não existindo ilusão alguma, porque é originariamente vida eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face da terra, procurai com fervor o vosso corpo verdadeiro, que é espírito. Não o procureis na matéria nem na carne, que são produtos de ilusões. Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Em verdade vos digo, dentro de vós é a natureza verdadeira do homem, é o homem real. Dentro de vós, isso é a natureza verdadeira, é o homem-deus. Por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que o procura no exterior é um perseguidor de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é um perseguidor de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo disse também: o meu reino não é deste mundo. O reino deste mundo não passa de simples sombra. O reino paradisíaco existe somente no interior. Somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Somente reconhecendo no interior a vida de saúde infinita, aparecerá externamente no corpo a saúde perfeita como projeção desse reconhecimento. Os 5 sentidos do homem não veem senão o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nódoas da ilusão. Eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero. Vi que o mundo da matéria nada mais é que sombra. Vi também que o homem é luz emanada de Deus. Vi também que o corpo é apenas sombra da mente. A matéria nada mais é que sombra em mutação, semelhante à sombra correntia do calidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a considereis realidade. O homem, em sua natureza verdadeira, é homem-deus. É espírito eterno, indestrutível e imortal. Não é máquina feita de matéria, nem a matéria pré-existente em que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é antes sombra do espírito e produto da mente. Assim como o casulo é produto do bicho da seda. Não é no casulo pré-existente que se aloja o bicho da seda. O bicho da seda é que, expelindo o fio, constrói o casulo e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real é vida-espírito, tece o casulo de carne com os fios da mente e nele instala a si próprio e seu espírito. Somente então o verbo se faz carne. Sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda, portanto que a carne não é o homem, não passa de casulo do homem. Em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça voo como inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo a morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Neste momento, a vida romperá o casulo de carne e ascenderá a um mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte.
Enquanto assim fala o anjo, ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical. Caem pétalas, não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fim da Sutra Sagrada. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Muito obrigado. Sutra Sagrada, Palavras do Anjo. O anjo torna a falar. Suas palavras, elevando-se ao céu, formam um arco-íris multicolor, espalhando-se sobre a terra, transformam-se numa bela sinfonia, ao som da qual dançam no céu querubins com suas tênues vestes tremulando ao vento, trazendo nas mãos ramos de viçosas flores. Uma chuva de pétalas cai suavemente sobre a terra, transformando-a em perfeito paraíso. E o mensageiro do céu prossegue. Vim para revelar as palavras de Deus, que é perfeição. Aquilo que Deus me revelou, revelo a vós também. Aquilo que Deus me disse, digo a vós também. Sou um enviado do Criador, sou a palavra do Criador, sou a vibração do Criador. Venho do Criador e vos ilumino com a palavra. Sendo eu a luz do Criador, onde incide minha luz, não há trevas, nem doença, nem envelhecimento, nem morte. Aquele que crê em minhas palavras alcança a vida infinita e brilha para sempre, pois sou a palavra do Criador. As palavras que digo não são ditas por mim, mas por Deus que está em mim. E eu também ouço a voz de Deus nas palavras que pronuncio. Sou apenas uma trombeta. Homens, não adoreis a mim, não louveis a Deus manifestado na forma. Todas as minhas virtudes provêm de Deus onipresente. Venerai a Deus que eu aponto e não a mim, pois sou apenas mensageiro. Tendo eu próprio compreendido que minha essência é Deus, faço-vos compreender que também vossa essência é Deus. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino, a semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto, refletidas em milhões de espelhos dispostos em torno dele. Embora vossas almas pareçam diferir umas das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todas reflexos do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso sois irmãos entre si. Se compreenderdes que todos os seres são irmãos, que todas as vidas são irmãs, que todas as criaturas formam um todo indivisível e que Deus é Pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Portanto, não vos prendais à aparência do corpo físico, nem discrimineis vossos irmãos segundo a aparência. A aparência nada mais é que reflexo de vosso pensamento. Como poderia a vida, que é eterna, estar alojada no corpo carnal que envelhece e morre? Tendo assim dito o anjo, os querubins que dançavam no céu juntam-se diante dele e o saúdam com reverência. Um deles, que veste um delicado manto verde claro e que demonstra ser o mais sábio, adianta-se e assim questiona. Mas, decano da vida, os cientistas modernos dizem que o homem raciocina com o cérebro e sente através dos neurônios. Se, como dizeis, não existe cérebro nem neurônios, como pode o homem raciocinar e sentir? O anjo continua. É ilusão pensar que o prazer, a dor e as demais sensações estejam na matéria conhecida como corpo carnal. Porque o corpo é nada, porque ele é apenas projeção da mente, desempenha melhor suas funções quando o homem vive despreocupado com seu corpo. Por trás do corpo existe a mente, que através do filme mental projeta a imagem do corpo na tela do mundo fenomênico. Desfazei a ilusão de que sois corpos carnais. Mesmo no mundo da projeção, os cientistas mais eminentes não veem o homem como corpo e esclarecem que os sentidos são atributos da mente que atua por trás do corpo. Não vistes o caso do paciente, do grande médico italiano Lombroso? O paciente que sofrera deslocamento do sentido da visão não conseguia ver com a ponta dos dedos em vez de ver com os olhos?
Nas extremidades digitais não existe globo ocular, nem retina, nem nervo óptico, mas o paciente conseguia ver através delas. Isso prova que os sentidos não estão no corpo carnal, não estão nos neurônios, estão na mente que atua por trás deles. Quando a mente decide ver, até as extremidades digitais são capazes de ver. E mesmo na ausência de extremidades digitais, consegue-se ver e também ouvir. São casos de clarividência e clareaudiência. Não é que o imortal Beethoven compôs suas mais célebres obras no final de sua vida, quando já estava surdo? Embora os ouvidos físicos dele fossem incapazes de ouvir, seus ouvidos espirituais estavam despertos e ele conseguia compor maravilhosas músicas, distinguindo os sons ao tocar as teclas do piano. Portanto, é realidade, não teoria, que o homem, desde que sua mente transcenda o corpo carnal, pode ver sem olhos, ouvir sem ouvidos e tocar nos objetos sem ter corpo físico. Indaga então o querubim: Senhor, concordo que seja possível ver e ouvir sem ter olhos e ouvidos. Mas como é possível tocar nos objetos sem ter corpo físico? Prossegue o anjo: Não vistes recentes experimentos de fenômenos paranormais? O médium, mesmo atado à cadeira de modo a não poder se mover, consegue, através da força mental, levitar uma mesa, fazer objetos voarem no espaço, fazer megafones levitados emitirem vozes ou tocar sanfonas levitadas. Esses exemplos provam que é possível tocar nos objetos e até movê-los, sem que haja participação do corpo físico. Se a mente consegue movimentar um objeto, é porque objeto e mente não são elementos distintos. O objeto é produto da mente. Isso é comparável à pintura de um artista plástico. A obra nada mais é que um produto da mente do artista e não o artista em si. Do mesmo modo, o corpo humano é produto da mente do homem e não o homem em si. A aparência física se torna bela ou feia segundamente, e também a saúde muda de estado segundamente. Quando o homem compreende este princípio, consegue dominar e modificar seu corpo segundo sua vontade. A ilusão leva o homem a se julgar corpo carnal, mas o corpo carnal não é o homem. Na sua imagem verdadeira, o homem é filho de Deus, é vida imortal. Logo, não pode ser representado por um corpo carnal que é transitório e sujeito a nascimento e morte. Tudo que é transitório e sujeito a nascimento e morte não é essência. Nada mais é que projeção da mente. Mudando-se a mente, muda também a forma. A matéria não é a imagem verdadeira do ser. Ela apenas aparece ou desaparece em conformidade com a mente. A matéria é projeção da mente, por isso a matéria em si não possui consciência nem sentidos, não sente dor nem doença. Esta é a característica da matéria. Se o corpo material sente a dor que não pode estar na matéria, é devido à presença da mente que o torna sensível. Se o homem for hipnotizado e sua mente se afastar temporariamente do corpo, este não sentirá dor, mesmo que seja pungido com uma agulha ou cortado com bisturi. É assim que se realizam punções, bem como cirurgias, sem que o paciente sinta dor. Um corpo que foi abandonado pela mente é chamado cadáver. Viste alguma vez um cadáver sentir dor? Ele não sente dor porque a mente está ausente. Corpo vivo é um organismo que funciona segundo a mente. Portanto, o estado de um corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde, o corpo se fortalece. Mentalizando-se a doença, o corpo adoece. Portanto, mentalizai a saúde a todo instante sem pensar na doença. Quando a mente abandona o corpo, esse se torna cadáver. E à medida que vai se esvaindo a força inercial da mente, que mantém a forma do cadáver, este vai se decompondo até voltar a ser átomos. A mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo astral. Isso é o que chamam de alma. Aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado adequado a ele. Aquele que não purificou a mente cria com sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente. Portanto, mantende pensamentos sempre elevados
e jamais penseis no mal, jamais penseis na impureza, jamais penseis no sofrimento, jamais penseis na doença. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença não são criações de Deus. Eles nada mais são que fantasmas criados pela vossa própria mente. Vendo a escuridão, não a julgueis existência real. A escuridão nada mais é que a ausência de luz. O mal, a impureza, o sofrimento e a doença são apenas estados em que está ausente a força criadora de Deus. O que Deus não criou é irreal. Irrealidade. A isso se dá o nome de mal, impureza, sofrimento ou doença. Então, por que temer o sofrimento que é irreal? Por que temer a doença que é irreal? Para quem se apavora no escuro, até uma folhagem parecerá um fantasma. Para aquele cuja mente está em treva e teme a doença, até a irreal doença parecerá existência real. Doença não é existência real, mas apenas sombra do temor. Quando a luz penetra na escuridão da mente e extingue o temor, a doença desaparece, evidenciando sua originária inexistência. Portanto, visualizai sempre a imagem da realidade harmônica, perfeita e pura. Visualizai sempre a imagem do Filho de Deus harmônico, perfeito e saudável. O homem é filho de Deus e nada além disso. De Deus, que é perfeição, não provém a infelicidade. De Deus, que é perfeição, não provém a doença. Infelicidade e doença não passam de produtos da ilusão dos 5 sentidos. Não temais a doença. A doença imaginada pelos 5 sentidos não pode afetar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Não pode infelicitar em nada a imagem verdadeira de vossa vida. Qualquer que seja a doença, qualquer que seja a infelicidade, nada mais são que miragens que encobrem a imagem verdadeira da vida. Essas miragens nascem da ilusão, ou seja, do desconhecimento da imagem verdadeira da vida. Quando se conscientiza a imagem verdadeira da vida, destrói-se a ilusão. Destruída a ilusão, extingue-se o temor. Extinto o temor, extingue-se automaticamente todas as infelicidades e doenças. Tendo assim dito o anjo, surge no vazio do firmamento uma ilha paradisíaca, onde se ergue um palácio feito de cristal, em cujo trono o anjo toma assento. Querubins descem do céu permeando o teto e dispõem-se ao redor do anjo. Nisso não se sabe de onde vem, ouve-se uma suave música celestial. Ao compasso desta, os querubins bailam harmoniosamente com suas delicadas vestes tremulando ao vento. No mar de anil que circunda a ilha, embarcações semelhantes às gôndolas de Veneza deslizam silenciosamente, formando um cenário de grande paz. Nisso, do palácio de cristal ecoa no espaço a voz do anjo, que apontando à terra diz: Vede, eis o mundo da imagem verdadeira. O mundo da imagem verdadeira é o reino do Pai, é o reino dos céus, é o paraíso. No reino do Pai há muitas moradas. Todas as moradas do mundo da imagem verdadeira são Seichunoye. Logo, para seus moradores não há fome, não há tristeza, não há discórdia, não há doença. Tudo o que é necessário aparece segundo a vontade de cada um e, cumprida sua finalidade, desaparece por si mesmo. Mundo de harmonia, de fartura, de pureza, de beleza sublime, eis o mundo da imagem verdadeira. Eis o vosso mundo. Não existe outro mundo além deste. Assim finaliza o anjo. Olhando-se para onde ele aponta, vêm-se fileiras de moradas Seichunoye, erguidas numa paisagem de fartura e de paz, onde todos os moradores dançam com incontida alegria. É um mundo paradisíaco. Fim da Sutra Sagrada. Rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Muito obrigada. Sutra para a cura espiritual. Sutra Sagrada, contínua chuva de néctar da verdade. Um dia, o anjo retorna a Seichunoye e recita: prossegue sem temor o curso de tua vida. A infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme.
Infelicidades e desgraças não são criações de Deus. Perante quem segue destemidamente o curso da vida, a infelicidade foge cabisbaixa e a doença mostra-se resignada e desaparece, retornando ao nada. Não se conta que outrora, quando Bonzo Takuan entrou na jaula de um tigre e o encarou sem temor, este se tornou manso como um bichano? Se conscientizares a verdade de que o homem é filho de Deus e sem temor encarares um tigre, ele amansará. Se encarares um urso, ele recuará. Analogamente, se enfrentares a doença ou a infelicidade, convicto da verdade de que o homem é filho de Deus, a doença desaparecerá e a infelicidade cessará. Não temas a doença, não temas a infelicidade. Não havendo temor na mente, não haverá nem úlcera nem inflamação. Se destruíres todas as ilusões da mente, desaparecerão qual sonho todas as infelicidades e doenças. Deus jamais criou tuberculose, disenteria, resfriado, tumor, nem qualquer outra doença. Doença nada mais é que projeção de ideias concebidas pelo homem em sua mente e ilusão. Deves conscientizar a imagem verdadeira do homem, filho de Deus, onipotente, e eliminar tua ilusão mental. Quando se elimina a ilusão, desaparece todo o temor. Consequentemente, desaparecem tumores, ulcerações e inflamações e se recupera a saúde. Inflamações e ulcerações são meras manifestações de temor. Não havendo temor, mesmo que o corpo seja ferido, não ocorre inflamação. A parte lesada não ulcera. Prontamente nascem novas células e formam-se novos tecidos. As leis físicas que regem a matéria inorgânica são diferentes das leis da vida que regem organismos vivos. Por mais que se combinem elementos inorgânicos no interior de uma proveta, jamais se originará um organismo vivo. Para que as substâncias nutritivas sem vida constituam parte viva do corpo humano, é imprescindível que se submetam ao domínio da vida. Os elementos materiais que se agregam ou se desagregam segundo as leis físico-químicas, quando subordinadas à vida, unem-se ou separam-se segundo uma outra lei. A vida se serve inclusive das leis da matéria, mas a sobrepuja e exerce domínio sobre a matéria. Embora utilize as leis da matéria, a vida não se sujeita a elas. Ao contrário, transcende-as e estrutura o corpo na forma que deseja. Portanto, em se tratando de organismo vivo, as leis da matéria se subordinam às leis da vida. Por exemplo, se o alimento for carente de vitaminas, a vida consegue por si mesma produzir vitaminas. Ou se aparecer lesão nos pulmões, a vida consegue por si mesma formar novo tecido pulmonar. Quando eras óvulo no ventre de tua mãe, não possuías pulmões, coração nem estômago. Embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos, quando nele se aloja a vida, esta cria a partir do nada os pulmões, o coração, o estômago e os demais órgãos. A doença não é uma fera que ameace a vida, nem é uma força real que dispute com a vida o trono da existência. O que é a doença? Ela é sinônimo de nada. É uma falsa existência que aparece quando a vida não manifesta a sua própria força, por falta de conscientização. Quando a luz deixa de se manifestar e de se impor, parece existir a treva. Quando a vida deixa de se manifestar e se impor, parece existir a doença, que não passa de uma treva. Doença e treva são igualmente falsas existências. Pondera sobre este registro de morte de um condenado à pena capital. Após sentenciarem morte por perda de sangue, vendaram-lhe os olhos e fizeram gotas de água morna escorrerem pelo seu pescoço. Por causa do temor, o condenado acabou por morrer. Inumeráveis são os doentes que morreram em consequência do abalo provocado pelo temor. O número de vítimas fatais do temor de hemorragia proveniente dos pulmões, do estômago ou do útero é maior que o número de pessoas mortas em guerras. Não temas hemorragia alguma. A vida é superior ao sangue. Imediatamente após a hemorragia, a vida, mediante seu poder curativo natural,
restaura os vasos da região hemorrágica e produz sangue novo, com o qual supre o organismo em pouco tempo. Se não temer, o homem não morre de hemorragia. Também não temas a febre. Ela é simples reflexo de ira, temor ou impaciência. Se afastares da mente a ira, o temor e a impaciência e recuperares a paz, a febre cederá naturalmente. O segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado. Ao agradeceres a todos os fatos, pessoas, coisas e sintomas, a paz voltará à tua mente. A mente em paz sintoniza com as vibrações curativas de Deus. Estando a mente pacífica, manifestam-se vibrações curativas de Deus em forma de saúde. Mantém, pois, a mente tranquila. Conscientiza que a saúde já está em ti. Prossegue explicando o anjo. Se o corpo fosse pura matéria, não deveria adoecer ao contato com ar frio. Uma rocha, por ser pura matéria, não contrai gripe. Uma estátua, por ser pura matéria, não contrai pneumonia. Se a rocha e a estátua não contraem gripe nem pneumonia, é porque são pura matéria. A coriza ou a tosse que ocorrem após o contato com ar frio são alheias à lei física, segundo a qual se congela ou se danifica a matéria inorgânica exposta ao frio. Tais sintomas ocorrem unicamente segundo a lei da mente. Na simples matéria não aparece sintoma algum de doença. Sintomas nada mais são que projeções do temor abrigados na mente ilusão. Abandona, pois, o temor e louva o misterioso poder curativo da vida. Não existindo mente e ilusão, não existe doença nem sintoma. Doença nada mais é que expressão da mente e ilusão. Embora se enche de pedregulhos no estômago já desvinculado da mente que o regia, não ocorre doença gástrica. Porém, colocando-se pedregulhos no estômago vivo, certamente ocorrerá violento distúrbio gastrointestinal. Distúrbios no organismo nada mais são que reflexos do temor abrigado na mente iludida. Afasta o temor e então tua doença começa a desaparecer. Não existindo temor, não existe inflamação, úlcera nem tumor. A corrosão provocada pelo ácido sulfúrico num corpo inorgânico é diferente da ulceração que se verifica no organismo vivo. Mesmo que um ácido provoque lesão na mucosa do estômago, logo nascem novas células para restaurar a parte lesada. Assim é o organismo vivo. A terapêutica materialista vê apenas o efeito e só combate esse efeito. A causa da doença está na mente, sobretudo na mente em ilusão. Não te prendas à ilusão. Afasta a ilusão e contempla a imagem verdadeira de tua vida, que é a própria vida de Deus. A circulação sanguínea também se altera segundamente. Não temas a taquicardia nem a bradicardia. Até o pudor faz o sangue subir à face e o susto acelera o batimento cardíaco. Acalmando-se a mente, normaliza-se a pulsação. O meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente. Doença gerada pela desarmonia mental chamada ódio cura-se quando se substitui o ódio pelo amor. Doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação cura-se quando se substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão. Doença gerada pela dor mental chamada tristeza cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria. Se sempre amares, agradeceres e com alegria te dedicares a tarefas altruístas, doença alguma poderá te atingir. E se já estás doente, a cura será rápida. Toda doença é sombra da mente. Aquele que, almejando curar-se, permanece acamado, com a mente aflita, pensando a todo instante em sua doença, agrava ainda mais a doença. Imaginando-se a doença se concretiza. Desejar a cura da doença, ficando deitado no leito com o pensamento fixo na doença, é o mesmo que desejar o calor segurando o gelo nas mãos. Principalmente se estás doente, deves soltar da mente a doença e também amar e agradecer incondicionalmente. Ama a pátria, ama as pessoas, ama os familiares, agradece a todas as coisas, a todos os fatos e a todas as pessoas. Agradece sobretudo a teus pais. Faze sempre com alegria algo em benefício do próximo.
O amor e a gratidão são os sentimentos que melhor captam as vibrações curativas da vida. Alegra-te agora pelo fato de estares vivo. Rejubila-te pelo agora que vives. Tua alegria curará a tua doença. Se receberes um telegrama comunicando por engano a morte de tua mãe, tua mente ficará triste. Ficando triste a mente, o corpo enfraquecerá e a face empalidecerá. Se chegar em seguida um outro telegrama esclarecendo que era falsa a notícia anterior, tua tristeza desaparecerá, teu organismo se normalizará e a cor voltará à tua face. Qualquer doença no corpo, sendo projeção da mente, é como a palidez facial causada pelo telegrama falso. Compreendendo-se que a doença não é existência real, a mente recupera a paz e a doença desaparece. O anjo continua a pregar. Porque Deus é bem, porque tudo é extensão de Deus, a harmonia está presente em todos os lugares. Embora a desarmonia pareça existir, ela não é existência verdadeira. Entretanto, quando se imagina a desarmonia e nela se fixa a mente, ela se manifesta como projeção da mente. Temendo-se o contágio de uma doença, ela se manifestará como projeção do temor. Dizendo-se a alguém sensível que há uma taturana em seu pescoço, surgirá irritação na sua pele, mesmo que não haja taturana alguma. Dizendo-se a ele que não há taturana alguma, a irritação logo desaparecerá. As inflamações de órgãos internos não diferem da irritação causada pela taturana imaginária. Acreditando-se que há micróbios patogênicos em determinado órgão, nele surgirá a inflamação, mesmo que não haja micróbio algum. Crendo-se que nele não há micróbios, a inflamação logo desaparecerá, surgindo condição imprópria para a sobrevivência de micróbios patogênicos. Portanto, mesmo a um doente com moléstia de causa microbiana, não deves dizer que nele parasitam micróbios. Se disseres ao enfermo que não existem micróbios, ele se tranquilizará pelo poder da palavra. A tranquilidade trará equilíbrio mental, o equilíbrio mental desfará a inflamação, e num corpo sem inflamação será difícil permanecer em micróbios patogênicos. Portanto, a um doente dize: tu és espírito e não matéria. No espírito é impossível parasitar em micróbios. Espírito é Deus e é impossível Deus adoecer. O espírito não é regido por leis da matéria. O trabalho excessivo causa estafa, desgaste ou doença somente a quem se sujeita às leis da matéria. Tu que és espírito, não és regido por leis da matéria. Se por excesso de trabalho ficas esgotado, cansado ou doente, isso nada mais é que concretização de tua crença de que o homem é um acúmulo de energia física que se esgota com excesso de trabalho. Mudando-se a crença, desaparece a estafa e aparece a imagem verdadeira da vida, que é saudável. Por natureza, a vida é dinâmica e não estática. Logo, o homem não se cansa nem adoece quando está em atividade, segundo a natureza da vida. A vida, quanto mais trabalha, mais manifesta a sua saudável imagem verdadeira. O homem, sendo de natureza espiritual, é governado somente por leis do espírito. Entre as leis do espírito não há lei da fadiga, nem lei da doença, mas unicamente leis da saúde. Portanto, seja qual for o sintoma que se manifeste em teu corpo, afirma categoricamente que a doença inexiste e que ela não passa de projeção da mente. Por mais que a estafa e a doença se manifestem aos 5 sentidos, elas não são a imagem verdadeira da vida do homem. Diante da imagem verdadeira da vida, a doença nada mais é que um pesadelo momentâneo. Quem deseja recuperar a saúde deve compreender que o homem é filho de Deus e que a doença inexiste. Curar a doença nada mais é que manifestar o homem Deus, o ser originariamente perfeito. Avança além da convicção homem-filho de Deus e alcança a convicção homem-Deus. Para o homem-Deus não existe doença. No homem-Deus atua unicamente a lei de Deus. Porque Deus é amor, a lei do castigo não te pode atingir. Porque Deus é vida, a lei da morte não te pode atingir. Porque Deus é sabedoria e porque sabedoria ajusta todos os seres do universo em seu respectivo lugar, no homem Deus não pode existir desarmonia de espécie alguma.
Não existindo desarmonia, não existe doença. Tu, que és homem-deus, não temas a doença. A doença nada mais é que materialização do temor. Quando desaparece o temor, desaparece também a doença. Sombra de que ilusão mental será essa doença? Não procures assim identificar a ilusão. Sendo a ilusão originariamente inexistente, a sombra da ilusão também é inexistente. Consequência de que pecado será essa doença? Não procures assim identificar o tipo de pecado. Sendo o pecado originariamente inexistente, é também inexistente o tipo de pecado. Não deves investigar o que não existe. A imagem verdadeira de tua vida é Deus, é o ser eterno, o ser diamantino, é o ser indestrutível, é o ser búdico, originariamente harmônico e perfeito. Onde a ilusão? Onde o pecado? Onde a impureza? Graças, compreendi muitas verdades. Quem assim diz, identificando pecados e ilusões, afasta-se da iluminação espiritual ao invés de alcançá-la. Isso é o mesmo que ater-se à treva esquecendo-se da luz. Pecado, ilusão e doença não passam de um sonho momentâneo, portanto, nada. A lei da causalidade também não passa de um sonho efêmero. O ser absolutamente imaculado, perfeito e harmônico, que transcende a causalidade, que está acima dos sofrimentos kármicos, eis a imagem verdadeira de tua vida. Não fiques desnorteado ante o pecado, não fiques desnorteado ante a ilusão, não fiques desnorteado ante a doença. Salta para o céu, ultrapassando o limite de tuas possibilidades. Mais que isso, deves passear no céu. O homem-deus que passeia no céu é a imagem verdadeira de tua vida. Além da imagem verdadeira, não existe o teu eu verdadeiro. Embora o corpo pareça existir, ele é apenas projeção de ondas mentais. O homem verdadeiro é homem-deus, absolutamente puro, absolutamente perfeito. Conscientiza diretamente o homem-deus. Quando conscientizares o homem-deus e eliminares a ilusão de pecado, doença e morte, teu medo se extinguirá e tua doença desaparecerá por completo. Prossegue ainda o anjo. O corpo carnal não é o teu eu. Não te preocupes com o corpo carnal. Da preocupação nasce o temor, e surgindo o temor, a disfunção do corpo persistirá como reflexo desse temor. Transporta a mente do corpo carnal para o ser superior. Esse ser superior é o teu eu verdadeiro. Se tentas mentalmente eliminar o temor e mesmo assim não o consegues, abandona inclusive a tentativa de eliminar o temor e sê simplesmente o que és na imagem verdadeira. Na imagem verdadeira de tua vida não existe temor algum. Logo, nem é preciso eliminar o temor que inexiste. Basta seres o que és na imagem verdadeira. Ainda que estejas temendo, o temor é inexistente para a tua imagem verdadeira. Quando te entregares realmente a Deus, que é a tua imagem verdadeira, Ele retirará de ti todos os temores. Somente a lei de Deus rege os seres. Leis da matéria não te podem reger. Leis do pecado não te podem reger. Leis da ilusão não te podem reger. Sendo tu um ser indestrutível, nem o frio, nem o calor, nem o vírus poderão te prejudicar. Deixa de pensar, aquela substância material me afetou. Deixa de pensar, estou pagando aquele pecado. Deixa de pensar, aquela ilusão é causa dessa doença. A doença inexiste originariamente. Logo, a causa da doença também é inexistente. Compreendendo-se que não existe doença, nem pecado, nem ilusão e nem morte, não existirá temor algum. O anjo prossegue explicando. Ressentimentos no lar, ciúme, ódio, desejo de vingança, rancor e todos os demais sentimentos negativos prejudicam a recuperação da saúde. Se tens um desses sentimentos, deves imediatamente eliminá-lo, mentalizando que no homem-deus não existe tal sentimento negativo. Quando se pensa que o sentimento negativo existe, torna-se difícil afastá-lo.
Porém, como na imagem verdadeira do homem não existe sentimento negativo, é possível afastá-lo. Se preencheres tua mente com amor, paz, sabedoria e harmonia da imagem verdadeira, a perfeição da imagem verdadeira da vida manifestar-se-á também no mundo das formas. Assim como a matéria não pode evoluir por si mesma, a doença também não pode evoluir por si mesma. A matéria se move porque é movida pela mente, ou então pela energia que a mente criou. Já que a evolução da doença se deve à força da mente, é possível com a força mental interromper essa evolução e até exterminar a doença. Seja qual for a doença contraída, não te inquietes. Acredita que na imagem verdadeira és sempre saudável e perfeito e mantenha a mente em paz. Não permitas que tua mente se inquiete com as alterações do estado da doença. Sendo a doença inexistente, o estado da doença também é inexistente. Em vez de observar a doença, observa a tua mente. O que se altera é a tua mente, não o estado de saúde em si. Abalando-se a mente, abala-se também o estado de saúde. Não é o estado de saúde em si que se abala, mas a tua mente. Acalma a tua mente e tua doença cederá. Porém, é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada. Assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva. Em tais circunstâncias, simplesmente entrega-te a Deus. Confiando em Deus, que é perfeito amor, chama por Ele. Deus te dará harmonia e paz. Entrega a tua mente a Deus, chamando ó Deus, ó Pai. Entrega-te totalmente a Ele. Deus é tudo. Logo, nada existe além de Deus. Porque Deus é bem, mal algum pode existir. Porque Deus é perfeição, não há como existir a doença, que é imperfeição. Porque Deus é vida, não há como existir a morte. Mal, doença e morte nada mais são que sombras de ilusões da mente humana. Considerar existente o que não existe e temê-lo, eis a doença. O sofrimento está na mente, a dor está na mente. Afastando-se da mente o temor, o sofrimento e a dor, não existirá a doença, em parte alguma. O anjo prega mais ainda. Após ouvires essas verdades, se ocorrer distúrbios em teu corpo, não deverás temer. Quando um edifício se desmorona, produz-se um estrondo. O distúrbio no corpo é o estrondo produzido pelo desmoronamento do edifício de tua ilusão. Sendo baixo o edifício de tua ilusão, pequeno é o distúrbio. Sendo alto o edifício de tua ilusão, grande é o distúrbio. Contudo, não temas o distúrbio. O que se desmorona é a ilusão e não o teu eu. Mesmo que a ilusão se desmorone, teu eu verdadeiro não se desmorona. Mesmo que a ilusão sofra, teu eu verdadeiro não sofre. Tu és filho de Deus, o ser búdico, o ser diamantino, o ser indestrutível, o ser inadoecível, o ser eternamente feliz. Não percas de vista teu ser diamantino, indestrutível e eternamente feliz, caindo no sensacionalismo ou no racionalismo. Neste momento, todos os doentes estão curados e podem se levantar de seus leitos. Quando assim declara o anjo, desaparecem instantaneamente as doenças da humanidade toda. Os cegos passam a ver e os paralíticos se levantam, e todos com grande alegria de mãos dadas dançam contemplando o sol. Não é sonho, é imagem verdadeira. Os querubins olham para o alto louvando a Deus, fazem uma reverência e assim cantam. Deus é tudo, Deus é nosso Pai, é nossa luz e nos salvou a todos. Neste momento, o sol, que é o palácio celestial de Deus, brilha intensamente. A luz de Deus se espalha cintilante sobre a terra, como uma chuva de pétalas douradas. Um arco-íris de 5 cores cruza o céu, sustentando as nuvens. E realiza-se o mundo da imagem verdadeira na terra. Fim da Sutra Sagrada. Rogativa: que as divinas vibrações dessa sutra eliminem as ilusões, as doenças e os sofrimentos de todos os seres vivos, concretizando o paraíso na Terra. Muito obrigada.
Muito obrigada, muito obrigada.